Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Matias, somos professor de teologia, de língua portuguesa e de literatura. Agradeço a você que tem feito sua inscrição no canal, que tem compartilhado, e nós vamos estudar hoje, justamente hoje, a lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais de Cristo. Roda o vídeo. Muito bem, pessoal, escutem bem. Nós vamos trabalhar agora com vocês a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo, lição 2. Prestem bem atenção, porque nós vamos partir para a introdução e comentar item por item. E é necessário você fazer algumas anotações e prestar atenção nas referências bibliográficas que nós vamos indicar. Tudo bem? Vamos lá. Olha o que o comentarista diz na introdução. Observem. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Preste atenção que tem um detalhe que você tem que sublinhar, certo? Desde a eternidade, olha que interessante, aprove a Deus, sublinha, certo? Executar o plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por que desde a eternidade? Olha que interessante o que a introdução está logo lhe dizendo. É o que vai ser desenvolvido no conteúdo. Se vocês observarem e botar ao lado aí da introdução dessa expressão desde a eternidade, certo? Botar Apocalipse capítulo 13, verso 8, que está escrito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E por que não dizer, se falando desde a eternidade, se Deus, pela presciência divina, estava planejando o projeto de salvação para a humanidade que estava caída? Obviamente, Cristo estava morto na memória de Deus, na onisciência e presciência de Deus, certo? O que é presciência? Pré quer dizer antes, é um conhecimento antecipado. Então, dentro desse conhecimento antecipado, Deus via, enxergava e não decretou, visualizou, entendia, percebeu que a humanidade iria decair e planejou Cristo na cruz. É isso que Apocalipse capítulo 13, verso 8 quer dizer. E não é só isso não. Uma vez que Cristo estava morto desde a eternidade, desde a fundação do mundo, vamos levar em conta também que em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. Nos elegeu a igreja que está em Cristo, nele, arraigada em Cristo, certo? Então, quando foi isso? Desde a eternidade, na presciência e na onisciência de Deus. É isso que vocês entendem nesta introdução. Vamos para o tópico 1. Observe o tópico 1. A nova posição em Cristo. Tópico 1, item 1. A doxologia. Voltem aqui para mim. Deixa eu logo explicar isso aqui. É importante você definir conceitos. O que é doxologia? Doxo, em grego, certo? Quer dizer glória. Pode ser também louvor, render graças. Logia significa tratado, estudo, razão, doutrina. O que é doxologia? É um estudo das ações de graças, de louvores a Deus. Isto é doxologia. É o estudo da devoção a Deus, da adoração a Deus, das ações de graças do ser humano a Deus, dos anjos para Deus. Enfim, isto é
doxologia, certo? É bom você dividir esse item 1 aí em negrito, essa palavra doxologia, no meio. Doxo é uma palavra grega, certo? Logia vem de logos, que é uma palavra grega. Juntando as duas palavras, traduzindo para o português, doxologia, certo? Um estudo, certo, aprofundado, ou quem sabe a doutrina da área dos louvores a Deus, das ações de graças a Deus. É importante você entender. Por exemplo, se vocês comprarem o de Cláudio Honor de Andrade, Dicionário Teológico, ele vai lhe dar uma definição bem básica, mas bem apropriada, isto que eu acabei de dizer a vocês. Só que eu ampliei com um raciocínio a mais com o dicionário também de John Davis, que amplia essa expressão, tá certo? Então é imprescindível para você. Continuando nesse item 1, olha o que diz o comentarista, voltem lá. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. Olha aí, pessoal, o significado também de doxologia, certo? Continuando com a lição, ele diz, o apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho. Voltem aqui para mim, escutem bem. É imprescindível você gravar, não é? O que eu estou lhe dizendo. Jesus, ele teve duas naturezas: a natureza humana, a natureza também divina. 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas em uma só pessoa. Isto nós tratamos de divindade de Cristo. Quando o comentarista fala aí natureza divina de Jesus Cristo, associando ao versículo 12 e ao versículo 14, o que o apóstolo quer dizer, certo? E o que o comentarista está interpretando, e nós entendemos assim também, que o texto está falando de Jesus como Deus também, certo? A sua divindade, certo? Vocês sabem que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas em uma só divindade. Isto é o significado de Trindade. Ou pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas em uma só substância, em uma só essência. Ok, gente? Então vamos lá. Item 2 agora do tópico 1. As bênçãos espirituais. Acompanhem comigo. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. E agora você preste atenção. Quando o texto lhe diz, em Efésios 1,4, nesse item aí, e o comentarista botou a frase: predestinou-nos para sermos filhos, entendam
que a predestinação é bíblica. É bíblica. Só que você tem que agora ampliar o raciocínio. No campo de estudos bíblicos, na área teológica, há aqueles calvinistas que acreditam na predestinação incondicional, que diz que o homem não tem livre-arbítrio, dizem que Deus elegeu alguns para os céus e outros para o inferno. Isso mesmo antes deles nascerem. Quem defende isso é a ala reformada, certo? Conhecido como os calvinistas. É importante vocês entenderem isso. Nós, que somos arminianos, acreditamos na predestinação também e na eleição, mas condicional. Condicional. Por que condicional? Para sermos predestinados à salvação, eleitos à salvação, temos que primeiro se converter a Cristo, estar em comunhão com Cristo, congregando com Cristo, no corpo de Cristo. Aí somos predestinados condicionalmente. Isso é uma condição para garantirmos a nossa salvação aos céus. Isto não é mérito humano, é tudo mérito de Deus. Quem é que defende isso? Os arminianos, certo? Nós somos arminianos. Eu sou arminiano. Eu creio no livre-arbítrio, creio na predestinação, mas na predestinação condicional. Ser eleito, ser predestinado enquanto estiver nele. Nele é em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. É importante vocês entenderem essas duas linhas de pensamento. Eu já quero, inclusive, para dar a ideia que os calvinistas nem sempre estão certos, eles não são uma heresia, são vertentes teológicas, certo? É bom a gente definir conceitos. Mas é importante nós termos obras de referências que nos garantam, que nos dê garantia justamente de uma boa interpretação bíblica. Para você que quer defender justamente, certo, a eleição numa perspectiva arminiana, Silas Daniel escreveu pela CPAD esse material aqui, certo? Outro material muito bom de Roger Wilson contra o calvinismo. É um material fantástico. A doutrina da predestinação de Severino Pedro e teologia arminiana de Roger Wilson também. E por que não dizer eleitos mais livres de Norman Geisler, certo? Para quem é da perspectiva calvinista, eu lhe indico os 5 pontos do calvinismo de John Piper. Aí facilita bastante para você entender o que o comentarista quer dizer e o que Paulo quer dizer, certo? Continuando aqui, tópico 1, ainda o item 3, a nova condição. A expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Observe que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo tratou disso. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. Preste atenção. Agora, é o que eu falei a vocês. A expressão paulina em Efésios capítulo 1, verso 4 em diante, a expressão em Cristo, nós somos eleitos em Cristo enquanto você estiver ligado em Cristo, em comunhão com Cristo. João capítulo 15, Jesus ainda disse bem assim, certo? Se vós estiverem em mim e minha palavras estiveres em vós. Olha que interessante. Então, o se é uma partícula condicional. Somos eleitos, mas de maneira condicional, enquanto estivermos em Cristo. Guarda essa expressão aí de Efésios, capítulo 1, verso 4, esse item 3 do tópico 1 da lição. Tópico 2 da lição. Observem lá agora. Uma vida cristocêntrica neste mundo.
Item 1. A revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Efésios 1:9. A revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. João capítulo 3, verso 16. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Olha que interessante. A nossa eleição, a nossa salvação, certo? Deus planejou, mas quem executou foi Cristo. E executou dentro de um plano da chamada soberania divina. Professor, o que é soberania divina? É Deus ter o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Nada foge do controle dele. Isto é soberania divina. Deus planejou a salvação. Quem executou? Cristo, na cruz. Qual foi o resultado de Cristo ter executado isso? É que ele tem toda a preeminência nos céus, entre os anjos, entre a igreja. Ele é o maior, ele tem a preeminência. Tópico 2, item 2. Voltem lá agora. Olha aí. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi feito, criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 11. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia é que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Grifem a palavra lá, universalista. Grifem e cuidado com essa palavra. Essa expressão é porque alguns dizem que no final todos vão ser salvos. Ou seja, o ser humano bebe, se prostitui, faz todo tipo de bestialidade de pecado e no fim de tudo será salvo. Isso é uma doutrina herética chamada universalista. Não importa quem foi você, não importa quem foi alguém, o que ele praticou, bem ou mal, o que importa é que no final todos serão salvos. Isso é uma heresia, isto é universalismo, certo? Entenda o conceito disso aí, ok? Vejam só, é importante também, quando ele diz aqui, ainda no item 2, ele diz assim ainda, ó, aqui, voltem lá, aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos capítulo 1, verso 7. Deixa eu explicar essas duas palavras gregas que estão aí na lição, grifem elas. Cronos e kairos, certo? Vejam só, uns pronunciam kairos, não importa. Vamos lá. Cronos, certo? Já era uma crença na mitologia grega, certo? Advém da cultura grega, que aludia justamente o tempo dos deuses, certo? E dos semideuses. Depois essa crença cai por terra e vai ser atribuído esse tempo Cronos ao tempo do homem, dos homens falíveis. A esse deus Crono era quem administrava o tempo do homem, certo? E os homens tinham essa crença nesse deus pagão, na mitologia grega. Mas
a Bíblia utiliza aí, Paulo utiliza a palavra kairos. Kairos, na cultura grega, se refere ao tempo das divindades. Na cultura grega. Como o Grego Testamento foi quem deu origem, certo? O grego do Novo Testamento veio originado do grego koiné. Quando Paulo se refere ao tempo de Deus, ele utiliza a palavra kairos. Não só Paulo, mas todo o Novo Testamento. Quando ele utiliza tempo de Deus, utiliza a palavra tempo, é kairos, para fazer alusão ao tempo de Deus, ao tempo soberano de Deus. É importante você entender isso. Agora, tópico 2, item 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o termo também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente o propósito da eleição, não é outro senão louvor e glorificar a Deus. Isto assinala não somente, olha que interessante, não somente, ele diz aí, não somente essa situação aí, eu vou tentar explicar isso aí. Deixa eu tentar explicar para você entender. Você tem que entender que judeu é judeu. Isso eu falo na sua corrente sanguínea, sua linhagem de descendentes, física, biológica. Após a conversão, a situação já muda. Por que já muda, professor? Porque se ele se converteu a Cristo, ele é igreja. Deus pegou judeus e gentios e formou um único povo, que é a igreja. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Aprenda isso como verdade, o que a carta de Paulo quer lhe dizer. Aprenda isso como verdade. Se Paulo está dizendo que Deus juntou judeus e gentios para formar um único povo, que único povo é esse? A igreja, o corpo de Cristo. Então você aprenda com uma primeira verdade: todo judeu ortodoxo que não crê em Cristo não é salvo. Não é salvo. Tem que se converter a Cristo para ser membro do corpo de Cristo. Segunda verdade: o cristianismo é maior do que o cristianismo. Terceira verdade: a aliança de Deus com Abraão não é maior do que a aliança do Calvário. Quarta verdade: judeus, se quiserem garantir comunhão com Deus, é necessário primeiro ter comunhão com o mediador, que é Cristo. E aprenda como quinta verdade, só serão salvos não aqueles que obedecem à lei e abandonam Cristo, mas aqueles que obedecem à Bíblia e estão unidos com Cristo. Se for judeu ou se for gentio, não importa, tem que se unir a Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Aprenda essas 5 verdades e anotem aí. Vamos para o tópico 3. Voltem lá para a lição. Tópico 3. Olha o que ele diz. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Item 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, é que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Tito, capítulo 3, versos 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo, sublinha aí, olha o aspecto cultural, nos tempos bíblicos o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles, olha que interessante, daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhe toca. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 18. Observem lá
Aí no slide ainda, na lição, ó. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, verso 7 e verso 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22, verso 23. Item 2, o penhor da nossa herança. Preste atenção agora aí na leitura. O penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. Efésios 1,14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou a garantia, o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Mateus capítulo 24, verso 13. Olhem para mim agora, prestai atenção. O comentarista está combatendo aí, vocês percebem, a ideia que não é o fato de alguém ser eleito, ser selado pelo Espírito Santo, que deve crer naquela frase calvinista: uma vez salvo, salvo para sempre. Não. É salvo, é eleito, é predestinado enquanto estiver em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3, verso 4. É importante gravarmos isso. Isso é chamado de eleição condicional. Para ser eleito, para ser predestinado, é preciso, é necessário estar em Cristo. O em Cristo é em comunhão com Cristo. A preposição em significa em comunhão, arraigado, atrelado em Cristo. Vamos para a conclusão? Agora, observem lá a conclusão. Leiam comigo. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e através da restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Observem aqui. Se você puder anotar, anote algumas verdades, algumas lições nesta lição de hoje. Primeira verdade que você deve anotar aí: Deus tem o controle de toda a história. Vou explicar essa frase. Se Deus planejou a salvação, como diz na introdução, desde a eternidade, significa dizer que ele sabia que Adão e Eva iria cair, que a humanidade iria declinar no pecado. Então ele planeja Cristo na cruz. Então você bota um ponto lá de interferência: Cristo na cruz e Deus na eternidade. E no meio, nesse intervalo entre Cristo na cruz e Deus na eternidade, você encontra a humanidade caída. Deus enxerga essa humanidade caída já na eternidade, antes dele criar os céus e a terra, e planeja Cristo na cruz. É por isso que Deus tem o controle de toda a história. Segunda verdade: se Deus tem o controle da história, é porque ele é presciente. Se ele é presciente, significa dizer
que ele tem o controle, ele é o que? Soberano. Tem o controle de tudo. É soberania. Outra verdade que você precisa anotar. O Espírito Santo que habita em nós, que nos dá garantia da salvação, ele é o maior bem precioso que você tem dentro de sua alma, dentro de você. Certo? É o selo do Espírito, isso é um bem maior. Por quê? Porque lembre lá da lição do aspecto cultural, da garantia de uma propriedade pessoal. É pertencente a alguém. O que é que você tem que aprender como verdade? Que o diabo olha para você, mesmo com as suas falhas, e diz, ele pertence a Deus, porque nele tem um selo do Espírito Santo. Outra verdade que você precisa anotar e abordar isso como lição. Já que Deus, ele planejou a salvação, Cristo executou e o Espírito Santo nos garantiu, qual é a ideia que você tem? Você só é salvo, nós só somos salvos por causa da providência da Santíssima Trindade. O Pai não age só, sem comunhão com o Filho. O Filho não age só sem comunhão com o Pai. E também com o Espírito. A Trindade, ela age em conjunto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Anote uma outra verdade. Nós, seres humanos falíveis, não temos méritos nenhum na salvação. Por isso que a lição conclui que toda honra, toda glória, todo louvor é designado somente para o Criador. Isto é a doxologia paulina. Deus te abençoe, Deus te guarde, compartilhe, deixe o seu like, ajude esse canal a crescer e Deus vai te recompensar. Um forte abraço.